Considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, Edgar Allan Poe. Mas ele daria conta destes 5 grandes escritores brasileiros? Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, trago novidades, outras abordagens, enfim, ampliando todo o universo dos listas literárias aqui no YouTube. E por isso eu tenho certeza que vale o seu like, o seu joinha e também aqui a sua inscrição no canal. Especialmente esta nova sessão de vídeos que eu pretendo começar aqui no YouTube, que faz parte dentro de um projeto que um dia vai passar a minha preguiça, que um dia vai passar ainda esta minha calmaria e tranquilidade, e que eu vou elaborar aqui algumas razões de por que a literatura brasileira é a melhor literatura de todo mundo. Mas, para começar isso, vou começar com esta nova abordagem, um pouco marcada inclusive pela tradição da nossa literatura, que é a antropofagia. Sim, você já sabe, a antropofagia tão ligada à nossa literatura, o engolir o que vem de fora e transformar em só nosso, a antropofagia ritual dos nossos indígenas, dos tupinambás, tão largamente registrada na nossa literatura, e que, acima de tudo, a antropofagia é um reconhecimento do oponente, um reconhecimento do guerreiro do outro lado. Porque, sim, eu sei, provavelmente vídeos como estes vão incomodar, vídeos como este vão levantar legiões de fã, né, como deste vídeo inaugural com Edgar Allan Poe, mas aqui não é falar mal daquele que nós comparamos, mas simplesmente exaltar, trazer à tona a qualidade da literatura nacional, e justamente por isso a comparação, a antropofagia crítica nesse sentido faz bastante sentido, né? Repetindo a palavra, e também é bastante pertinente porque como vamos demonstrar que a nossa literatura é grande sem trazer as comparações de outros grandes autores e autoras da literatura mundial? E é justamente a partir do vídeo de hoje que vamos começar com o Literatura Brasileira, o WINS, né? Trazendo exemplos de que a nossa literatura, a literatura brasileira, está, se não entre as melhores do mundo, quiçá a melhor de todo o planeta. E vamos começar a nossa abordagem justamente propondo esta lista, uma lista literária que traz 5 escritores e escritoras brasileiras capazes de colocar Edgar Allan Poe no bolso. Será que você concorda? Será que você discorda? Deixe nos comentários e assista às nossas sugestões de escritores tão grandes quanto ou, quiçá, maiores que o próprio Edgar Allan Poe. Confira! Bom, falar de toda a importância e da relevância do Edgar Allan Poe, um dos maiores autores da literatura de todos os tempos, aquele cara que inventou praticamente o gênero conto, aquele camarada de leituras sagazes, emblemáticas, misteriosas, e cuja própria vida também é um mistério, dada a sua morte nas ruas em 1849, e também a todos os seus contos de terror, a todo o seu lado gótico, enfim. Edgar Allan Poe não precisa de apresentações, assim como os escritores e escritoras desta lista também não o precisariam, né? Todo mundo sabe que a literatura de Edgar Allan Poe é uma literatura de excelência, é uma literatura que muda as narrativas em termos gerais, e sem falar de todo o seu aspecto, toda a sua relação com o horror, que a mim é muito caro. Edgar Allan Poe certamente esteve entre as minhas leituras da juventude e da adolescência, e continuam até hoje sendo das leituras mais relevantes que eu tenho na minha vida, porque ele é capaz de trazer as complexidades, trazer os tabus, os temas que o fantástico nos propicia. E é justamente por isso que vou começar esta lógica do Literatura Brasileira WINS, onde vamos comparar grandes autores e autoras da literatura mundial, buscando comprovar e demonstrar que temos nomes tão grandes quanto, ou quiçá maiores, na literatura brasileira, e justamente por isso a literatura brasileira deve sim ser considerada ou
pensada como uma das literaturas mais importantes, criativas e significativas de todo mundo. Por isso a provocativa lista de hoje com 5 escritores e escritoras brasileiras que são capazes de colocar então Edgar Allan Poe no bolso. E vou começar talvez com um exemplo inquestionável, com um exemplo que, se você parar para olhar direitinho, não é assim tão absurdo a nossa colocação em paralelo, e inclusive pensar este autor mais que o próprio Edgar Allan Poe. E aí estamos falando, especialmente nesse primeiro caso, inclusive de um autor contemporâneo a Edgar Allan Poe, um autor que inclusive morreu poucos anos depois da morte de Poe, exatamente 3 anos depois da morte de Edgar Allan Poe, e um autor tão misterioso quanto o autor norte-americano de contos de terror, e um autor que para muitos também é o precursor dos contos na literatura brasileira, inclusive precedendo a Machado de Assis. E eu estou falando aqui com certeza de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, que entre outras coisas escrevia peças, como a questão do Macário, mas especialmente o Álvares de Azevedo de Noites da Taverna. Sim, livro que hoje dificilmente alguém vai ler no ensino médio, dificilmente as pessoas têm lido, mas livro que eu lembro de ter lido no ensino médio, depois feito algumas releituras para aulas, inclusive orientando estudantes que lessem Noites da Taverna, e com trabalhos interessantes de grupo nesse sentido, porque Noites da Taverna é uma das grandes obras da literatura brasileira e da literatura mundial, e com uma qualidade que, sem dúvida alguma, é igual ou superior que as narrativas de Edgar Allan Poe. Até porque Álvares de Azevedo é insano, é puro rock and roll, é pura bomba de leitura para quem já leu e quem já teve o prazer de mergulhar na Taverna dos Tabus de Álvares de Azevedo. Aliás, o Fausto de Goethe teria certos receios e medos de adentrar a esta taverna brasileira. Auerbach, para ele, era até bem tranquilinho se comparado aí à taverna de Álvares de Azevedo, onde o camarada vai em tudo aquilo que é tabu. Ele vai nas piores, poderíamos dizer, excrescências ou animalidades do ser humano. Álvares de Azevedo, para muitos olhares, e penso inclusive olhares de hoje contemporâneo, com tanta gente querendo proibir, queimar livros e tudo mais, Álvares de Azevedo traz a perturbação em forma de palavras, E com uma qualidade gigantesca, porque você bem sabe que Noites da Taverna é muitas vezes lido como uma coleção de contos que se interligam, e a partir disso ele vai discutindo as principais perversões humanas, e com uma qualidade narrativa, descritiva e também imersiva do leitor, tal qual os contos de Poe, ou, como eu disse, de forma superior. Como dizer quem é mais que o outro aqui? Como dizer que Álvares de Azevedo estaria abaixo de um Edgar Allan Poe? Só quem não leu Álvares de Azevedo, só quem não leu Noites na Taverna, e tenho certeza que, pelos tabus que Álvares de Azevedo trabalha, que vão muito além dos tabus de Poe. Geralmente Poe tem aquele homem ressentido que adora emparedar suas mulheres, aquela coisa meio presa, esse horror meio humano de matar uns pobres gatinhos, O Álvares de Azevedo vai em tabus de chocar a sociedade, de deixar todo mundo com os olhos perplexos e apavorados, e tenho certeza que tanto na sua época como para o leitor de agora, e especialmente, talvez aí esteja mais um ponto para Álvares de Azevedo, o leitor de hoje, em sua grande maioria, esse leitor de Bob Goods que nem lê nada, este leitor que só lê a historiazinha adocicada da pior forma possível, com adoçante e açúcar para lá do talo, muitos desses leitores, muitos
desses censores do século XXI não conseguiriam ler Álvares de Azevedo sem virar para o lado, sem sentir uma ânsia estomacal diante da força narrativa dos contos de Noites na Taverna, e por isso ele é o autor que principia aqui um dos nossos 5 escritores brasileiros capazes de colocar Edgar Allan Poe no bolso. E, obviamente, o segundo nome da lista não poderia de ser, claro, o nosso grande nome. Aquele cara capaz de rivalizar com qualquer grande figurão da literatura mundial. Com todo respeito à literatura russa, à literatura norte-americana, francesa, ou seja qual lá for a literatura, Machado de Assis está neste hall. Machado de Assis está talvez além de muito dos grandes nomes da literatura mundial. Inclusive, você pode pegar qualquer Nobel de literatura e colocar ao lado de Machado de Assis, que eu apostaria no bruxo, com certeza faria minha bet no Machado de Assis. E aqui, várias razões para comparar Machado de Assis com Edgar Allan Poe, sem dúvida alguma. Muitos dirão, o Poe é o cara dos contos, a narrativa. Grandes merdas, com perdão da palavra, porque o nosso Machado de Assis também é o cara dos contos. E são mais de 200 de contos publicados na carreira do Machado de Assis, contos que vão do dia a dia, do cotidiano, mas contos que também abordam elementos tanto do gótico, do barroco e outras coisitas mais, trazendo para o seu realismo, obviamente, mas contos que trazem todo o domínio do Machado de Assis neste gênero curto. Aliás, Machado de Assis, tal qual Edgar Allan Poe, tinha muito crédito e valor para com os contos, e o Machado, se o Poe dizia de um lado que o conto era aquela narrativa para se ler numa sentada, Machado de Assis dizia que o conto, a despeito de sua aparente simplicidade, era gênero difícil, e ele sabia muito bem manusear este gênero literário. Afinal, aliás, digam-me vocês qual gênero literário Machado de Assis não conseguia manusear com grande habilidade, porque Machado era o cara sem dúvida alguma. E nos contos, então, são vários. De contos do cotidiano, do dia a dia, mas também contos que vão no horror e no suspense, e talvez com uma imersão mais assustadora que Edgar Allan Poe muitas vezes. Um dos exemplos de Machado de Assis nos contos de suspense, poderíamos citar A Causa Secreta. Poucos contos na literatura mundial trazem tanto o desfecho final quanto as camadas de profundidade, de insinuações e de não ditos em um conto como este Causa Secreta do Machado de Assis. Ele vai tratar do interior da alma humana em toda a sua perversidade e em todo o seu sadismo. Machado de Assis, nesse A Causa Secreta, ele dá uma aula de narrativa, de conto, desde prender o leitor pelas primeiras linhas, até levá-lo ele sempre a uma gradação de suspense catártica durante a leitura do conto. É um conto assustador, sem ter fantasmas, mas algumas monstruosidades dentro dele. Sem falar outros contos do Machado de Assis, que inclusive vai ter no Diabo, ou na Igreja do Diabo, alguma das temáticas de seus contos. Machado de Assis, como poucos, na verdade, porque justamente pelo conto ser uma narrativa curta e de aparente simplicidade, todo mundo acha que pode escrever um conto, e o que não é bem assim. Machado tinha o domínio dessa narrativa e numa qualidade igual ou superior ao próprio Edgar Allan Poe. E aí o Machado ainda tem outro detalhe, né? Ele escrevia narrativas longas, ele escrevia os romances que vocês tão bem conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, e a qualidade do Machado de Assis é inegável. E se a gente colocar aqui numa balança quem é maior que o outro, não tenho dúvidas de afirmar que Machado de Assis é muito superior a Edgar Allan Poe. E
venho falando aqui de nomes quase contemporâneos, ou quando não contemporâneos, a Edgar Allan Poe, né? Comparando as suas literaturas, comparando a qualidade de seus textos, mas obviamente, e aí alguém pode questionar, mas tem novos nomes, talvez muitos leitores depois, não tem problema. Mas aqui a ideia do vídeo e a busca é justamente por demonstrar que na nossa literatura temos nomes de qualidades em todas as épocas, em todos os tempos, capazes de rivalizar, de ressignificar e de estar ali taco a taco com Edgar Allan Poe na qualidade. E ainda que aqui nesta lista, e terão outras listas como esta aqui no meu canal do YouTube, esta lista você perceberá muito mais focada a partir de alguns elementos característicos do Poe. O conto, a narrativa curta, o suspense, o horror. Por isso que os autores desta lista são autores que, em algum momento e de alguma forma, sua obra, suas publicações dialogam e podem ser comparadas, então, com as narrativas de Edgar Allan Poe. E aí eu vou partir para um nome mais contemporâneo e para um nome feminino, que para quem curte narrativas de suspense, de um horror também muito bem intricado e elaborado, estou falando de Lígia Fagundes Telles, uma escritora brasileira que dominava a arte do conto e da narrativa curta, e aqui eu posso pensar e trazer alguns exemplos de suas obras, como aquela narrativa curta de um conto ao pôr do sol, que é uma narrativa bastante fantasmagórica, né, e bastante na linha do que a gente poderia pensar nos livros de suspense e horror do Edgar Allan Poe, que o suspense é construído de forma magistral por Lígia Fagundes Telles, que tem na sua capacidade imagética das suas palavras, né, também levar o leitor a uma imersão bastante profunda e bastante interior às suas narrativas. Também poderia pensar aqui numa obra mais fabular, mais, não vou dizer alegórica, mas carregada de suspense e horror a partir das suas imagens, que é Seminário dos Ratos, que é um outro grande conto da literatura brasileira, e a Lígia Fagundes Telles, ela foi justamente sendo conhecida e reconhecida pela qualidade, pelas suas notas de suspense, pelo horror capaz de imprimir as suas narrativas curtas, sendo, sem dúvida alguma, uma das grandes contistas brasileiras, uma das grandes escritoras brasileiras da contemporaneidade recente, e uma escritora que, a nosso ver, suas narrativas e suas obras não perdem de modo algum para as narrativas de horror e suspense de Edgar Allan Poe. Portanto, se você quer fazer a leitura de contos contemporâneos, contos mais recentes da nossa literatura brasileira, com esta pegada do horror, do fantástico, sem dúvida alguma, a primeira lembrança, o primeiro nome que virá à mente é Lígia Fagundes Telles, que também tem um grande potencial de botar o Edgar Allan Poe, aqui, dentro do bolso de sua literatura. Nem tão contemporâneo, mas também nem tão velho, lá dos tempos de Edgar Allan Poe, Álvares de Azevedo e Machado de Assis. Vamos falar de outro contista, este, sem dúvida alguma, entre das minhas predileções da minha biblioteca, da minha estante, também entre aquelas leituras que me marcam de forma significativa. Estou falando aqui do Murilo Rubião, alguém filiado muito ao realismo mágico brasileiro, alguém filiado também às noções do fantástico e os seus contos, né? Aqui temos um exemplar da obra completa do Murilo Rubião, que versa destas narrativas curtas e com estas marcas da literatura fantástica. Murilo Rubião, um dos grandes contistas da literatura mundial, sem dúvida alguma, com uma mente para lá de imaginativa e com contos, e aí pensando muito na teoria do conto, né, ou pensando no Iceberg do Hemingway, o Murilo Rubião, mesmo nos seus contos fantásticos, mesmo com as suas surpresas, né, um pouco com estes impactos e influências do próprio Poe, provavelmente, com as suas surpresas finais, Murilo Rubião também adentra aquela ideia do iceberg, porque as suas camadas vão adensando e se tornando mais tensas e densas de acordo com a profundidade com que o leitor é capaz de
submergir a sua leitura. E talvez muitos poderiam estranhar aqui a nossa comparação de um Murilo Rubião com Edgar Allan Poe, né? E aqui estamos focando muito na questão do gênero conto, né? Ambos são habilidosos contistas, ambos com o domínio imenso da literatura de narrativa curta. Então o Edgar Allan Poe bastante criativo nesse sentido, mas também o nosso Murilo Rubião, e ainda que com subgêneros ou gêneros um tanto distintos dentro do conto, já que o Poe muito mais próximo do horror, do suspense, do gótico, o Murilo Rubião já nesta vertente muito cara à América Latina, que é o realismo mágico ou o realismo fantástico, mas há conexões inegáveis entre a obra de um e outro, porque o mistério, o enigma, nem vou dizer o mistério, aqui o ponto de contato dos dois, penso eu, e imagino como possibilidade de comparação, é a natureza do enigma, né? Ambos são extremamente enigmáticos. E aí eu vou pensar no conto que o Poe escreveu, O Diabo no Campanário, que talvez menos horror e com algumas pinceladas de ficção científica e também de obra enigmática, vai ter ecos e aproximações com muitas narrativas curtas com que o Murilo Rubião tem aqui nas suas narrativas e nos seus contos, né? Com as suas aparições enigmáticas, com inclusive os enigmas labirintíticos, a ideia de labirinto também bastante presente, labirinto temporal, a questão do tempo, muito presente nos contos do Murilo Rubião, e por isso eu penso que aqui temos mais um grande exemplo de escritor capaz aí, A Cidade, né? A Cidade é um conto bastante enigmático do Murilo Rubião e que me lembra aí um pouco a questão do Diabo no Campanário, mas tem outros, né, que a gente poderia encontrar no Fantástico de Murilo Rubião com aproximações e discussões aí com o Diabo no Campanário, os próprios dragões, enfim. O Pirotécnico Zacarias, que se bem não é um livro de suspense e de contos, mas tem talvez alguns ecos do Poe aqui, sei eu, né? Mas aqui eu já estou viajando bastante. Mas enfim, dentro do gênero conto, dentro do enigma, do ser enigmático, que são muitos contos do Poe, também são os do Murilo Rubião, e o Murilo Rubião não perde de modo algum para o Edgar Allan Poe e alguns dos seus contos, inclusive muito superiores. E se a gente pensar algo que o Murilo Rubião poderia colocar o Edgar Allan Poe no bolso, é que os seus contos têm algo muito nacional, que é aquela ironia e aquele humor bastante impregnado, né, nas suas narrativas. Portanto, mais um grande nome aí pra gente incluir na nossa lista de 5 escritores brasileiros e escritoras brasileiras capazes de colocar Edgar Allan Poe no bolso. E vamos fechar a nossa lista com 5 escritores ali para rivalizar com o Edgar Allan Poe. Alguém, né, ali um pouquinho depois do Poe, mas não muito distante no tempo, e alguém que também tem conexões muito fortes com o que a gente vai ver na literatura de Edgar Allan Poe, que também é considerado um dos pais da literatura policial no mundo, com o seu Detetive, Dupin, e que nós temos aqui a nossa vertente nacional, também com grande qualificação, mas que por um bom tempo passou a ser esquecida. Disse que o modernismo passou a enterrar o nosso morto, que aliás ele escreveu O Morto, que é considerado um dos primeiros livros brasileiros da literatura policial brasileira, que é o Coelho Neto, né? Coelho Neto também focado nas narrativas de investigação, também focado nas diferentes narrativas e nos diferentes gêneros, e também com aproximações ao horror e ao suspense, né? Inclusive um dos seus contos de terror bastante conhecido é A Tapera, e que não fica de modo algum distante a qualquer conto de terror do Edgar Allan Poe. Coelho Neto, assim como Poe, sabia muito bem escrever as suas narrativas de horror, como também deu os primeiros passos para uma literatura policial que foi crescendo e que foi avançando e se tornando uma das
formas de leitura mais populares de todos os tempos, né? Então, com certeza, Coelho Neto é um nome que pode ser lembrado e que deve ser lembrado e que pode ser colocado neste hall da fama, aí, neste hall de escritores e escritoras brasileiras que podem, sem dúvida alguma, rivalizarem, que podem baterem ali taco a taco em qualidade, em obras, em temáticas, em estética, porque vamos falar que literatura também é estética, ou acima de tudo, literatura é estética, e nenhum destes 5 escritores e escritoras brasileiras que nós abordamos no vídeo de hoje perde absolutamente em nada para Edgar Allan Poe. Todos eles com domínio estético muito gigantesco, todos eles com uma temática e uma abordagem muito significativa. E aí, retomando lá o Álvares de Azevedo, né? Então, eu não sei, eu penso que o Álvares de Azevedo é o nome que deixa o Poe no bolso e muito. Machado de Assis também, e os outros aqui em nível de igualdade para colocar no bolso. Enfim, 5 grandes nomes da literatura brasileira que é para a gente não se sentir mal de modo algum e demonstrar a qualidade da produção da literatura nacional, capaz de rivalizar com qualquer grande nome da literatura mundial. Mais uma vez, esta é a proposta desse vídeo. Você, inclusive, pode deixar no comentário se curte a proposta, se acha interessante esse tipo de proposta do Literatura Brasileira Wins, que será a nossa sessão de análises e discussões de obras e autores que podem destronar qualquer nome estrangeiro que pode reverberar e trazer tanta qualidade ou mais qualidade que os grandes nomes da literatura mundial. Porque sim, nós precisamos abandonar a nossa velha síndrome do vira-lata e ter convicção de dizer que o que se produz de literatura nacional, apesar de não termos leitores, apesar de termos problemas de leitura, nós temos capacidade de produzir a maior, a mais diversificada, a mais esteticamente rica literatura de todo mundo, que não nos deixa passar vergonha em lugar algum. E é justamente essa a ideia e a proposta do vídeo Literatura Brasileira Wins, sempre com algum nome famoso do estrangeiro, alguma obra famosa, que nós vamos encontrar narrativas nacionais tão ricas quanto ou superiores. Você concorda com isso? Você acha interessante essa nossa perspectiva e a nossa análise? Qual dos nomes indicados nesta lista de 5 você tem coragem de afirmar ser muito inferior a Edgar Allan Poe? Ou você concorda com o que a gente está propondo aqui, com o que estamos dizendo, que estes 5 nomes podem e devem rivalizar e até em muitos momentos serem superiores a este inegável nome da literatura global que é Edgar Allan Poe? Deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha, vai valer muito a pena também a sua inscrição. Curta e compartilhe, passe para os seus grupos, para os seus amigos, desça a lenha, debata, dialogue, questione, nos traga, inclusive, contra-argumentos da nossa posição, né? Isso aqui, a ideia é a promoção de um diálogo, de um debate, ou também traga aí elementos que nós nos esquecemos aqui e que reforçam esta ideia que estes autores têm possibilidade de botar Edgar Allan Poe no bolsinho da história da literatura mundial. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Foi uma grande alegria ter vocês até o final desse vídeo. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima!